Olá, muito bem-vindos ao meu canal, o HMV. Meu nome é Jéssica Zanetti, eu sou formada em História, licenciatura em História, pela Universidade de Brigham Young, em Provo, Utah, nos Estados Unidos. E a minha ideia foi começar aqui um canal para ajudar as pessoas no vestibular. Claro que, tendo em vista que isso daqui não é tudo que você vai ver no ensino médio, né? Você vê muito mais coisas no ensino médio, mas a gente sabe que na correria para o vestibular não dá muito tempo da gente ver detalhadamente tudo que a gente viu durante o ano, né? Então aqui a ideia seria fazer uma espécie de resumão das coisas mais importantes que caem no ensino médio. No ensino médio, no vestibular, né, nos principais vestibulares, no Enem, etc, etc. E aí o que acontece? Isso sendo dito, no Brasil, a gente gosta muito de ver também, né, histórias como História da Mesopotâmia, História do Egito, História da Pérsia, que são histórias muito empolgantes e legais, mas elas não caem muito no vestibular. Com isso sendo dito, eu vou começar a primeira unidade aqui, tá? Que é uma introdução à Grécia Antiga. A minha ideia aqui no canal vai ser de fazer vídeos por volta dos 10, 15 minutos, ok? Por quê? Porque eu sei como vocês são adolescentes, vocês querem informação rápida, vocês querem resumão, e aí vai ser uma coisa mais rápida, agilizada. Então, eu vou começar dando informações básicas, informações detalhadas e tudo mais, mas fazendo um resumo, né, como eu falei, de acontecimentos históricos, né, de eventos históricos. E eu gostaria muito do feedback de vocês, então o que acontece? Vamos supor que eu não quero só aprender o que cai no vestibular, eu quero aprender sobre a Mesopotâmia, eu quero aprender sobre a Pérsia. Então deixa aí nos comentários embaixo, tá? Se eu estiver dando muita quantidade de detalhes, fala, eu acho que você pode, né, ser mais rápida. Se eu estiver dando muito pouca quantidade de detalhes, fala, olha, você pode falar como que era a vida orgânica dos hermafroditas na Grécia Latina, e eu vou falar, olha, eu não faço ideia porque eu acabei de inventar esse tópico. Mas, claro que sim, eu posso fazer um vídeo sobre isso. Então, gente, deixa aí nos comentários, vamos interagir, ok? E, com isso sendo dito, a primeira unidade, número 1, é a Grécia Antiga. Essa é a minha matéria favorita de todos os tempos, tá? E eu vou ficar muito empolgada. Já deixo claro aqui que eu vou falar bastante sobre o filme 300. Eu gosto muito desse filme, eu adoro esse filme, então eu vou citar bastante ele durante essa unidade, tá? Na unidade de Roma talvez eu cite Espartacus, mas enfim. Então vamos começar. Esse primeiro vídeo, vai ser uma introdução básica da Grécia Antiga. Bom, a gente começa falando da Grécia, claro, né, com base na sua localização e na sua geografia. Beleza, então o território grego, né, até hoje em dia, se você for parar para ver, se você for visitar, se você for rico o suficiente, né, você vai ver e vai perceber que é um território muito montanhoso, né, ele tem muitas montanhas, ele é um território rochoso e por conta disso ele não é bem muito fértil. Porém, existem algumas áreas, como planícies, que são áreas férteis, ok? E ele é um território bem recortado. Ali no slide eu escrevi recordado, mas vamos recordar que na verdade é recortado, ok? E o território grego, ele tem várias ilhas, né? Parece que quando aconteceu ali a divisão dos continentes, foi aquela parte que ficou mais quebradiça. Então ele tem várias ilhas, ok? E por conta disso, né, da estrutura montanhosa, da estrutura de rocha, de ilhas e tudo mais, tem muito isolamento social, né, como a gente está presenciando hoje com a pandemia. Mas, por conta disso, não há muita conexão entre as cidades. Pelo fato de não haver muita conexão entre uma cidade e outra, desenvolveu-se, né, teve essa tendência de se desenvolver uma cultura própria, tá? E dentro da cultura própria, a língua permaneceu a mesma, e a cultura permaneceu mais ou menos a mesma ali, tá? Das pessoas gregas. Mas, porém, todavia, entretanto, não havia muita comunicação entre eles. Então, o que aconteceu? Politicamente e socialmente, esses estados gregos começaram a ser conhecidos como polis, tá? Uma polis, no caso, são várias poleis, com E.
E aí o que acontece? Polis com E, I e S, tá? Mas enfim, e essas cidades são cidades-estados, o que significa o quê? Que eles têm uma estrutura política única de cada cidade, então é como se, por exemplo, Brasília fosse uma cidade com uma política, Rio de Janeiro, São Paulo fosse outra cidade com outra política, então pode ser que, por exemplo, em Brasília tivesse uma tirania. Um exemplo totalmente hipotético, nada tá baseado na realidade, gente, vamos lá. E em São Paulo fosse, sei lá, uma monarquia, na verdade Rio de Janeiro faria mais sentido, né? Mas, enfim, Rio de Janeiro fosse uma monarquia, ou São Paulo fosse democracia. Então era como se fosse assim, tá? Porém, isso se deu por quê? Porque o território não permitia muito a conexão entre as cidades. Ok? E por conta disso, também, pelo fato de ser muito montanhoso e não ser muito fértil, né, só nas planícies, não haviam muitos recursos para aquelas pessoas, para as pessoas gregas. O que, se você tem uma população pequena, é uma coisa de boa, né? Vamos lá, vamos sobreviver com os recursos que a gente tem, né? Pra que plantar? Vamos comer peixe, sushi todo dia. Mas não é bem assim. Por quê? Porque simplesmente a população começou a crescer. E a população que começou a crescer começou a não caber, não poder ser acomodada só naquelas áreas ali. E é um pouco mais complexo que isso, mais pra frente eu vou explicar por que é mais complexo do que isso, ok? Mas por enquanto apenas saibam que isso daqui acabou gerando a necessidade dessas pessoas de migrarem para outras áreas, ok? E aí eles começaram a migrar para onde? Eles começaram a migrar então. Você tem o território que eu vou mostrar a seguir no mapa, você tem a terra, a Grécia continental, você tem as ilhazinhas, você tem o Peloponeso e você tem a Ásia Menor, tá? A Ásia Menor é o quê, tia Jéssica? Bom, querido aluno, a Ásia Menor nada mais é do que o que hoje a gente chama de Turquia, tá? Então é a costa da Turquia. Tá? Mais pra frente eles foram se expandindo mais do que só na costa da Turquia, os gregos, mas eles começaram a colonizar aquelas áreas ali também, ok? Então aqui nós temos o mapa que eu falei. Então ali você tem a região da Tessália, você também tem a região da Etólia e a região do Épto, que é aquela região verde ali, tá? Você tem a Ática é onde ficava Atenas, ok? E essa região é chamada de Grécia continental. Você também tem a Grécia insular. E o que é insular? Ilha. Insular vem de ilha, tá? Português. Uau, aqui você também aprende. E aí o que acontece? Você tem essa coleção de ilhas menores que também eram colonizadas pelos gregos. Os gregos, inclusive, teve um certo ponto da vida deles que eles colonizaram a Magna Grécia, que é a Sicília. Uau, eu vou chamar a Sicília agora de Magna Grécia. Eu acho que não vai dar muito certo, já que hoje em dia eles são italianos, mas tudo bem. E aí, também, o sul da Itália foi colonizado por eles, e como eu falei, a Ásia Menor. Vocês estão vendo aquela parte ali amarelinha? Aquela parte amarelinha é justamente o que a gente chama de Grécia Oriental. Por quê? Porque tá do lado oriental. E por conta disso, e ali fica a Ásia Menor, como vocês podem ver o nome no mapa, certo? E aí você tem aquela parte rosinha, sensual. Uau, o que será que é isso? Essa parte é uma parte peninsular, que é o Peloponeso. Peloponeso. O que a gente tem no Peloponeso? Eu não sei, mas eu já ouvi essa palavra antes. Será que se eu falar Esparta, vocês vão lembrar de alguma coisa? Talvez sim, né? Talvez não sei, depende de quão bom o seu professor de história foi no ensino médio. Mas o que acontece? Geograficamente, então, a gente pode perceber que a Grécia é formada, então, por uma coleção de ilhas, certo? E a Grécia fica restrita, na verdade, restrita não, eu quero dizer cercada, né? Pelo Mar Jônico, do lado ocidental, pelo Mar Egeu, do lado oriental, certo? E embaixo ali você tem o Mar Mediterrâneo. Super sensual, super lindo, que gracinha, se você for rico, vá lá, ok? Mas a Grécia, ou não, né, gente? Talvez seja mais barato do que, sei lá, ir pra Cabo Frio, não sei. Enfim, a Grécia, então, ela é dividida
Ela é dividida em duas penínsulas, como vocês podem ver, a parte verde a parte verde é o continente, né? É a Europa. E a parte rosa é uma península. O que é uma península? É uma grande extensão de terra dividida do continente por uma coisa. E o nome dessa coisa que divide os dois, que é a partezinha mais fininha ali, né? Que é um objeto... Não é um objeto, é uma estrutura roliça, né, assim, com um formato bem peculiar, né, é chamada de istmo. E olha que engraçado, né, você pode bem ver no mapa que aquele ali é chamado de istmo Corinto. Não, não tá escrito istmo, tia Jéssica, tá escrito só Corinto. Verdade, mas aquilo é um istmo, então é o istmo Corinto. Então a Grécia é separada pelo istmo, quer dizer, ela é juntada, ela é juntada, né? Ela é conectada pelo istmo Corinto, ok? E a cidade de Corinto ficava ali perto, ok? Por isso, Corinto. Ah, istmo Corinto. E também a outra coisa que eu quero destacar é o seguinte, vocês podem ver que Atenas fica bem aqui, ok? E Atenas fica nessa parte que é no litoral, tá? E por conta disso, vamos pensar, litoral, mar, seco, sal, não dá muita coisa ali para plantar, não é mesmo? Então tá, agora vamos olhar lá para onde fica Esparta. Esparta, legal, fica ali parecendo numa planície, dá uma coisa assim, dá para plantar umas coisinhas. Eu gostei ali de Esparta, gostei do clima, bem sensual, gostei. Não é tão bonito, mas vamos lá, né? E eu também queria chamar atenção para essa outra cidade aqui, Delfos. Ok, primeira citação de 300. Se você não assistiu 300, eu sugiro que você vá assistir. Eu posso recomendar, já que a gente está no YouTube. Mas, porém, todavia, entretanto, eu devo lembrar vocês que é um filme com a classificação indicativa para maiores de 18 anos de idade. Ok? Então, né, por favor, tenham isso em mente. E você tem Delfos ali. Se você assistiu 300, você vai se lembrar que o rei Leônidas... Gerard Butler foi no filme, ai desculpa, eu até fico desconcentrada quando eu penso nele. Ele meio que tá escalando um lugar, ele tem que ir no templo, e aí ele vai no templo consultar o oráculo. Ok? Bom, na vida real, provavelmente ele não teve que escalar uma montanha para chegar no templo, mas ele foi naquele templo ali de Delfos, que era o templo mais famoso de todos, onde você sempre ia para consultar o oráculo, ok? Beleza, isso daqui é meio que um spoiler, mas eu vou falar mais pra frente, então é só isso que eu vou falar por enquanto sobre a geografia. Perdão. Ok, localização e geografia. Vamos falar um pouco do comércio, tá, da Grécia Antiga. Bom, a Grécia Antiga, como eu falei, ela tem algumas áreas que são sensuais, são planícies, são férteis, dá pra você plantar ali umas abobrinhas, tá? Mas, porém, todavia, entretanto, não era bem assim, tá? Na maior parte das áreas, elas não eram muito férteis e a única coisa que dava era trigo ou cereais de forma geral. Então vamos colocar trigo e cereais em uma categoria, ok? Também tinha o que, gente? Vinho. Você tinha o que? As vinhas, então você produzia vinho, você tinha umas uvinhas para você comer, né? E você tinha o que? Oliveira, que é o meu primeiro sobrenome. E aí, oliveiras. O que você produz com oliveiras? Bananas? Não, você produz azeite. Então isso são coisas que os gregos produziam em grande número, em todas as partes, tá? Eram abundantes. E eles vendiam isso quando eles comercializavam com outros povos. Porém, era só isso que dava em muitas regiões. Eles também viviam, eles faziam criações pastorais. Só que não era de boi, não era de touro, não era de animais de grande porte, tipo cavalo também é um animal de grande porte. Touro. Enfim, era a criação de animais pequenos, como tipo cabras, que gostam de escalar montanhas, né? E ovelhas. Então, tecido, lã, beleza, eles também vendiam isso. E também, tá, além de tudo isso, gente, eles também comercializavam lá, tipo, a arte e tudo mais, tá? Só que, veja bem, você não pode sobreviver de vinho e azeite para sempre. Só comer e pescar, né? Que é ali no mar. Então você tá vendo que eles tinham acesso a vários mares. Uau, não diga! Eu não consegui ver isso pela imagem. Eu achei que o azul era outra terra, era Antártida. Não, o azul é o mar, tá? E aí, simplesmente, então, eles viviam também de comércio intermarítimo, tá? E nessa de comércio intermarítimo, eu quero que vocês
intermarinho, whatever. Eu quero que vocês prestem atenção nessa área ali sensual ao norte da África que está destacada, que se chama Cartago. Ok, eu já ouvi muita gente falar Cartago e Carthage é em inglês, só que não tem acento, então é Cartago, ok? É que nem Passárgada e Pazárgada, né? Como que se fala? Não sei, não saberei. Vamos perguntar para os reis persas. Mas, Cartago ali. Eu quero que vocês prestem atenção. Por quê? Por que Cartago, tia Jéssica? Eu te digo, aluno. Basicamente, como eu falei, então, voltando aqui, a agricultura era desenvolvível só em áreas de planície. Né? Eles plantavam oliveira, eles plantavam vinhas e eles também plantavam trigo e outros cereais, tá? E eles tinham que fazer comércio com povos. Ah, e aí tem esses fenícios. Eu já ouvi falar desses fenícios, tem alguma coisa a ver com aquela tinta roxa de polvo, né? Que eles usavam pra tingir tecido. Não era uma coisa assim, tia Jéssica? Gente, é exatamente isso. Se você lembrou disso, você é uma criança brilhante e você presta atenção em tudo que o seu professor de história fala. Os fenícios, voltando naquele slide anterior que tem o nosso mapa, eles estavam localizados naquela parte ali de Cartago, que hoje em dia é o norte da Tunísia. Uau, sério? Sério. E eles eles também viviam muito do comércio. E o comércio deles se estendia, então eles tinham a casa deles, o lar, né, nosso lar, era Cartago, né, para os fenícios. Mas eles se estendiam, tá, com conexões comerciais desde a Espanha, né, que tá ali no lado oeste, mais para cima, né, e até o sul da Itália e a Sicília. Então esse pessoal e outros lados ali também, tá? Onde ficava a Turquia, a Ásia Menor, tudo aquilo ali eles faziam comércio sensual. Esses caras eram tipo... Mas enfim, eles faziam comércio então com geral ali no mar Mediterrâneo, tá? Eles tinham conexões com todo mundo. E como que a gente sabe disso, tia Jéssica? A gente sabe disso, caro aluno, por conta das evidências arqueológicas. O que isso significa, tia Jéssica? Isso significa o seguinte, não só existem navios que foram afundados durante a Segunda Guerra Mundial, não, brincadeira, não foi durante a Segunda Guerra Mundial, mas navios que às vezes afundavam, né? Então a gente tá falando da Grécia Antiga, tá? Isso daí foi tipo, gente, 3.000 antes de Cristo, tá? Mas... talvez não 3.000 a.C., mas 1.000 e pouco antes de Cristo. E aí, eles afundavam em tal. Hoje em dia, a gente tem uma tal de arqueologia marítima. A gente pode ver o fundo do oceano, né? E aí a gente vê que muitas coisas eram barcos fenícios, muitos desses resíduos arqueológicos eram barcos fenícios, e eles tinham mercadoria de vários lugares, como, por exemplo, da Turquia. Tá, beleza, então eles comercializavam com a Turquia, como por exemplo da Grécia. Então eles comercializavam com a Grécia. Então tá, mas e se a gente não for pela arqueologia marítima? Aí você pode ir lá na Turquia e ver que eles têm objetos fenícios. Como a gente sabe que é fenício? Porque foram produzidos na Fenícia. Em Cartago, perdão. Foram produzidos em Cartago, foram produzidos ali, naquele lugar, entendeu? Então, eles tinham um comércio muito, muito gigante. Outra contribuição fenícia muito importante para toda a atualidade, para todos nós, foi o alfabeto fenício, ok? Agora vamos ter em mente o seguinte, esse não foi o primeiro alfabeto, todo mundo sabe que a escrita cuneiforme foi a primeira escrita de todas desenvolvida na Mesopotâmia. Oh, uau! Tá? Mas, porém, todavia, entretanto, e depois disso ainda tinha os hieroglifos lá do Egito. Mas, porém, todavia, entretanto, isso sendo dito, essa foi a primeira escrita silábica. O que isso significa? Significa que um símbolo não significava um objeto todo. Por exemplo, vamos dizer que lá na escrita cuneiforme você tivesse uma ondinha, e essa ondinha significava a lua sob o mar de Jorge Atlântico. Nossa, sério? Não, devia significar o mar, tá? Mas aquela ondinha significava o mar. Com o alfabeto fenício, que era silábico, o que acontece? Você tinha, tipo, um símbolo que significava uma letra, outro símbolo que significava outra. O que significa o seguinte, que se eu tenho a letra A, eu também tenho a letra A em inglês, eu tenho a letra A em português, em espanhol, em italiano, em esperanto, eu posso usar aquela mesma letra A para escrever no meu alfabeto. Uma palavra que é avião, airplane, tá, esse foi um péssimo exemplo.
aeroplano, porque todos começam com A, né? Mas eu também posso, vamos supor então, então em alemão deve ser Datikalhaha, né? Meu alemão é muito bom, como vocês podem ver. Então o que acontece? Dá para usar o mesmo símbolo para escrever em alemão e o mesmo símbolo para escrever em português. Por quê? Porque são letras, ou sílabas no caso, entendeu? E então esse alfabeto foi incorporado em vários outros lugares, em várias outras culturas, inclusive, adivinhem quem? Na cultura grega. E a cultura grega, como a gente bem sabe, ela é muito importante porque ela é o berço da nossa cultura e a gente tem muita coisa escrita da própria cultura grega. Só um minuto que eu vou ver se a gente está gravando, porque eu esqueci de verificar isso. Ah, sim, a gente está gravando. Ai, que bom. Senão eu ia ficar muito brava. Ok. Opa, voltando aqui. Então, o que era trocado? Gente, várias coisas eram trocadas. Em primeiro lugar, escravos. Peraí, esses povos tinham escravos? Sim, todos os povos da cultura da antiguidade tinham escravos. Era uma coisa muito comum. Geralmente, eles não eram escravos tipo, vamos lá na África comprar umas pessoas. Não, não era bem assim. Era o seguinte, o seu povo estava em guerra com povos vizinhos. E aí eles lutavam, né? E, vou matar todo mundo. Não, eu me rendo. Essas pessoas que se rendiam, né? Nossa senhora, o português está demais hoje. Elas se rendiam, elas viravam prisioneiros de guerra e depois viravam escravos. Ou pode ser que também, por exemplo, na Grécia existia escravidão por dívida, que a gente vai ver que foi abolida, tá? Também. Mas, você podia ser um cidadão grego, nascido em Atenas, e você podia se endividar e, né, você vender até as suas botas, até o seu ânus, mas não poder muito bem conseguir se desquitar. Então, o que acontece? Você, infelizmente, virava um escravo, tá? E você, na Grécia, é engraçado, você podia ser um escravo de uma pessoa ou de várias pessoas, você podia ser um escravo coletivo. Então, escravos, tecidos, metais, principalmente metais. Por quê, gente? Porque os gregos não tinham muitas... tinha algumas áreas, por exemplo, em Atenas, eles realmente tinham ali alguns metais que eles conseguiam minerar, mas não era muito comum. E nessa época eles estavam desenvolvendo, tá? Mais pra frente, no período clássico, ok? No período arcaico, no período clássico, eles estavam desenvolvendo a idade dos metais. Então eles precisavam disso, de metais, para a criação de escudo, para a criação de lança, para a criação de moeda, né? Que é uma forma de você pagar as coisas, não só escambo, ok? Então o metal é super importante para o avanço, não apenas da militarização grega, mas também da economia grega, ok? E também outras coisas, como a gente falou, vinho, oliveira, né, azeite, vaso, artesanato, tudo isso era trocado ali entre esses povos. E peixe. Ok, coisas particulares da Grécia. Ok, vamos falar de uma polis. Então a gente já definiu que polis é o quê? É uma cidade-estado. As duas principais, todo mundo sabe, Atenas e também a nossa amiguinha Esparta. Essas daqui são as mais faladas, né? Mas você também tinha Delfos, que era uma polis diferente, que era inclusive onde ficava o quê? O maior templo de todos, né, da Grécia. Você também tinha Corinto, você tinha Plateia, você tinha várias polis diferentes, ok? E eu vou falar, na verdade, no próximo, sobre a identidade grega. Mas é o seguinte, apesar deles terem várias dessas polis, só um resuminho rapidinho aqui pra vocês, apesar deles terem várias dessas polis, eles se identificavam como um povo grego. Por quê? Porque eles tinham uma cultura similar, certo? Eles tinham certos aspectos da cultura, principalmente no período clássico, em comum, como por exemplo a Ilíada, a Odisseia, né? Era uma literatura naquela língua, era a história daquele povo que era heleno, que eles se chamavam assim, tá? Helênicos. Então, eles tinham uma cultura em comum e uma língua em comum. Então, eles se identificavam como gregos, etnicamente falando. Mas isso não foi, no início não era assim. A gente vai ver mais pra frente que no início não era bem assim, tá? Então, apesar deles terem cidades e estados diferentes, eles se identificavam como um povo grego, helênicos. Ok, dentro de uma polis você tinha certas estruturas. A primeira que a gente vai falar é uma acrópolis. A acrópolis era uma parte, era tipo um planalto cercado por várias não, né? Por uma planície. E esse planalto que é cercado por uma planície, como ele era um planalto, né? Por isso que no 300 ele tá ali escalando aquela montanha. Claro que eles fizeram
uma coisa ali muito exagerada. Você não tinha que escalar uma montanha, mas era realmente um planalto, ficava mais alto e você tinha o templo ali geralmente, tá? Por que isso? Porque, gente, olha, eu não sei, né? Você se eleva para Deus, geralmente são estruturas verticais, estruturas grandiosas, né? Estruturas perto, assim, de conectar com os céus. Então, deve ser, ter algum sentido religioso, com certeza, né? Falando sobre a religião, a gente, inclusive, vai ter um vídeo só para mitologia. Eu vou tentar, tá? Mitologia não é uma coisa que cai muito no vestibular, mas se vocês quiserem, comenta aí que eu faço um. Então, a religião grega era, em geral, politeísta e antropomórfica, perdão. Nossa, gente, tá difícil. Eu juro que quando eu morava no Brasil, eu falava português melhor, tá? Mas antropomórfica. O que antropomórfica quer dizer? Antro-men, mórfica, antro-homem, mórfica, forma, né? Então, é em formato de homem. O formato de homem significa que os deuses deles eram que nem pessoas. Por exemplo, lá no Egito não era bem assim, eles tinham cabeça de gato, não sei o que, de jacaré e tal, eles tinham partes de animais, né, no corpo deles. Mas na Grécia, não apenas eles tinham um corpo, que nem o nosso, né, de humano, eles também tinham o quê? Características humanas. Então eles não eram perfeitos, como, por exemplo, o Deus cristão, que é perfeito, tá? Apesar de que o Deus cristão também é, né, a gente diz que nós somos a sua imagem e semelhança, então uma certa característica antropomórfica aí. Ok. E, gente, a religião, eu coloquei ali teocracia entre parênteses. Teocracia eu acho que é uma coisa muito, muito, muito forte para se dizer sobre a Grécia, de forma geral. Claro que algumas polis poderiam ser teocráticas, com certeza, mas, em geral, o povo grego era muito religioso, tá? E aí, de novo, se você for assistir 300, você vai ver o seguinte, que a razão pela qual eles não puderam lutar de princípio na Guerra Médica, que é a Batalha de Termópila, em português, a princípio, tipo, levar todos os espartanos para lutar na guerra, eles só puderam levar 300, foi porque eles estavam tendo um festival religioso, que era o festival de lua nova dos espartanos, que se chamava Cárnia, ok? E aquilo ali também é verdade, tá? Então, o que acontece? Gente, eu adoro 300, certos aspectos realmente são exagerados? Sim, mas você tem que levar em consideração que eles estão falando do lado da cultura grega, tá? Eles basearam aquilo ali em um livro grego. Eles nunca viram um elefante na vida. Como você vai descrever um elefante? Como um animal gigantesco. Eles estavam familiarizados com animais menores e tudo mais, então é claro que você vai ter um choque bem grande, você vai exagerar, ok? Mas enfim, continuando aqui. Sim, mas certas decisões políticas e militares, tá, eram baseadas na religião. Então eles não podiam lutar quando estava tendo festival, eles tinham que fazer, os Jogos Olímpicos, e aí começou a ficar relacionado com a religião também, mais pra frente, tudo mais. E outra coisa, eles acreditavam piamente em todos os aspectos, por exemplo, da Ilíada. Se você não leu a Ilíada, provavelmente você não leu, eu li... Não apenas ocorre a Guerra de Troia, que acontece durante 10 anos, mas enquanto aquilo ali está acontecendo, em primeiro lugar, vamos apontar que Aquiles é um semideus, né? Claro, o Brad Pitt lindo e maravilhoso daquele jeito humano não é, né, gente? Mas ele é um semideus. Mas não apenas isso, enquanto estava acontecendo a guerra entre humanos, também estava acontecendo a guerra entre os deuses no livro. E os gregos piamente acreditavam naquilo. A gente não sabe se eles acreditavam em todos os aspectos, mas registros históricos, científicos gregos falam, não, aconteceu dessa forma aqui, assim, assado e tal, exatamente como a Ilíada diz. Então tudo indica que eles acreditavam muito em várias coisas que estavam na Ilíada e que era um documento científico para eles, não era uma lenda, ok? Mas enfim, então essa é a Acrópolis, tá? Ágora. O que é a Ágora? A Ágora é uma espécie de praça pública. Eu não gosto de falar praça pública, por quê? Porque a praça geralmente, principalmente no Brasil, ela é no centro da cidade, né? Mas a Ágora não era no centro da cidade, ela era num lugar mais espaçado, mais espaçado não, né? Mais distante da cidade, e ali as pessoas se reuniam para falar mal dos outros. Não, gente. Eles se reuniam era para falar mesmo de política, tá? Não era para adolescentes ficarem se pegando, infelizmente, era uma coisa chata. Que coisa. Não, mas eles se reuniam naquele espaço ali para falar de política. Ok. Isso que eu vou falar por enquanto, porque eu já vou entrar em outra coisa ali daqui a pouco.
E você também tinha a Cora. O que é a Cora? A Cora é o centrão, tá? A Cora é onde você tinha os comerciantes, é onde você tinha a pessoa, ei, balinha de coco, um real, tá? É onde você tinha isso daí acontecendo. Então as pessoas conduziam seus businesses, os seus negócios ali do dia a dia no centro da cidade, que era chamada de Cora. Ok. Então tá, polis, cidade, estado. Beleza. Cada cidade e estado era diferente, tinha uma organização social e política diferente da outra, apesar de todos eles serem o quê? Gregos. Ok. Tá? Então é difícil a gente pegar e falar, gente, a Grécia era assim, democracia em todo lugar. Meu Deus. Não, não era assim. Cada polis vai ser diferente da outra. Por isso, tá? Você tinha organizações políticas como oligarquia, tirania, monarquia, democracia, cada uma era diferente. Diarquia, o que é diarquia? Quando a gente chegar em Espartacus, meu Deus, quando a gente chegar em Esparta, eu conto pra vocês. Mas basicamente tem a ver com o fato de você ter 2 reis. O quê? Tá, enfim. Então, de forma geral, elas eram diferentes social e politicamente, mas de forma geral, existiam cidadãos. E os cidadãos eram fazendeiros, eles eram proprietários de terra, geralmente. Às vezes eles não eram muito ricos, às vezes eles eram pobres, às vezes nem terra eles tinham, mas tinham cidadãos. E todo cidadão, independente de ser fazendeiro ou não, devia servir no exército deles. Era o soldado, que eles chamavam de hoplitas, ok? Se eles fossem da infantaria, mas também tinham várias outras formações, ok? E você tinha certos imigrantes. Esses imigrantes poderiam ser gregos ou poderiam ser pessoas de outros lugares que queriam morar na Grécia. Por quê? Por que não? É lindo, né? Eu mesmo quero, Nossa Senhora, meu sonho. E esses geralmente eram comerciantes e artesãos, né? Então onde eles ficavam? Lá no centro da cidade, que era o quê? A Cora, vendendo seus produtos. Esse era o tipo de pessoa que era que nem a Milena, né? Que queria vender a sua arte na praia. Então, se você não entendeu a referência, é porque você não é tão velho quanto eu. Enfim. E, em geral, as mulheres na Grécia não participavam nem da vida política, ou seja, elas não podiam ir lá na Ágora para ficar falando na Assembleia, no Conselho, no que eles tivessem, certo? E, de forma geral, mulher na Grécia. Mulher na Grécia não era cidadã, não era considerada cidadã, a não ser que você estivesse considerando se o filho macho dela era cidadão ou não. Aí ela era considerada cidadã, tá? Mas cidadão significa que é uma pessoa que tem direitos políticos, certos direitos políticos, que tem uma voz ali, né? Mesmo se ela está sendo representada por um monarca, ela vai ter uma voz política, né? E as mulheres não podiam nem ir ali na Ágora ouvir do que os homens estavam falando. Elas, tipo, nem ficar em silêncio enquanto eles estavam falando de política na Ágora, elas podiam, tá? E muitas polis, com exceção de algumas, como por exemplo Esparta. Em Esparta, as mulheres poderiam participar, inclusive falar, tá? Na Assembleia, tá? Que era uma forma mais geral de um conselho, que era tipo assim, todos os cidadãos participavam. Mas também tinha tipo umas outras formas de poder em Esparta, tá? Não era só aquela assembleia, que nem, por exemplo, você tinha em Atenas. E a gente vai falar disso quando a gente chegar em Esparta e quando a gente chegar em Atenas, respectivamente. Ok, mas isso sendo dito, as mulheres também, de forma geral, em várias polis, não tinham direito a ter a sua propriedade própria. Se elas tinham uma propriedade, tipo, se eles falavam, aquela ali é a terra da Alessandra, é porque a Alessandra era casada com o dono da terra, tá? Ou seja, vamos supor que o marido da Alessandra, o Jorge Ney, morresse. A Alessandra não podia ter aquela terra ali. Mas, em outras polis, como por exemplo, em Esparta, a mulher tinha sua terra própria. Inclusive, ela ganhava uma terra independente do marido, tá? Apesar da terra dos homens serem maiores, isso, gente, considerando que era aquela época em que existia muito sexismo e onde a mulher não tinha uma voz, tá? Era um grande direito, né? Principalmente porque também as mulheres, elas eram passíveis de serem ouvidas na Assembleia Política, lá em Esparta, tá? Então, o que acontece? Que nem eu tô falando, de forma geral, isso é o que acontecia, porque acontecia na maior parte daquelas polis, mas não em todas. Continuando, eu só quero falar mais nesse vídeo sobre o registro histórico, ok? Ok, o registro histórico, então.
Em primeiro lugar, eu queria falar que os dois maiores historiadores gregos nos quais a gente baseia e tudo que a gente sabe da Grécia são o Heródoto, tá? Que nasceu por volta de 480 a.C., ok? E a narração de Heródoto é como se ele falasse mais da parte antiga. Então ele fala o quê? Ele fala da guerra contra os persas, ele fala literalmente só da guerra contra os persas, ele fala da guerra de Maratona e da guerra também as guerras médicas, que é tipo, this is Sparta, ha, tá, aquilo lá. Beleza, então o que acontece? Esse cara é o meu favorito. Ele era da Ásia Menor, de uma cidade chamada Halicarnasso, ok? Que ficava na Cária. E a Cária, apesar de estar, listen to this, sob influência persa, tá? Ela tecnicamente era parte da Pérsia. Os persas eram conhecidos porque quando eles dominavam uma área, eles deixavam a população local meio que se governar sozinha. Então a pessoa que literalmente governava a Cária, Halicarnasso e a Cária ali, era grega, etnicamente. Era uma mulher, Artemísia. Segundo o filme 300, não assisti, talvez seja bom, talvez não, não sei, não vou recomendar, mas se você quiser assistir, aquela mulher que tá lutando é Artemísia. E de fato aquilo ali é baseado em fatos reais, ok? Enfim, então olha aqui que engraçado, Heródoto, tecnicamente, num território pérsia da Ásia Menor, falando bem dos gregos. Por isso que a gente considera ele um pouco neutro, até porque Heródoto, ele não chegava e falava, é assim que aconteceu porque eu disse ponto final. Ele tentava colocar várias visões. Ele, olha, eu ouvi dizer, tá? Por quê? Porque a história não é assim, né? Mas eu ouvi dizer de certas pessoas que isso aconteceu aqui, que aquilo aconteceu lá. Mas outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção é na data, 480. A gente sabe que antigamente, antes de Cristo, a data aconteceu ao contrário. Então 500 veio primeiro, aí 480 veio segundo, aí 490 terceiro, e assim por diante. Beleza. Só uma informação aqui, a Guerra de Maratona aconteceu em 490, ele não estava nascido ainda. Então como que pode alguém falar de uma coisa que aconteceu antes dele nascer? Ah, a gente faz isso, eu estou fazendo isso agora mesmo, né? Mas então ele juntava informações, né, e tudo mais. Mas será que é confiável 100%? Pode ser que sim, pode ser que não, tá? E as guerras médicas aconteceram por volta de 499, ali começaram, né? A Batalha de Termópole foi em 480, ou seja, bem quando ele nasceu, né? Ele era um bebezinho, mas ele lembra claramente. Enfim, e aí foi até 440 e poucos, tá? E Tucídides, que é o segundo historiador, um cara bem sensual, tá? Esse cara, ele é mais assim, eu tô dizendo que eu não tô pegando várias fontes, tá? Ele é confiável, mas nem tanto quanto Heródoto. Heródoto é tipo, gente, que lindo, eu adoro esse homem. Ele é o Brad Pitt de beleza, só que de inteligência. O quê? Eu devia ter falado tipo Einstein, né? Mas tudo bem. Vocês entenderam a referência e eu gosto do Brad Pitt. Tucídides, ele nasceu por volta de 460 ou 455, a gente não sabe muito bem, e ele nasceu na Grécia continental. Só que, isso sendo dito, a família dele foi exilada e ele, tipo, ficou migrando por vários locais. E Heródoto mesmo também ficou migrando por vários locais, até porque ele queria saber das coisas, tá? E Tucídides, ele narra sobre a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso aconteceu mais tarde, ok? E é aquela guerra que é entre Atenas e Esparta, só que com umas subligas, né? Com outras polis lutando de um lado e do outro. E, de novo, ele era um bebê quando a guerra aconteceu, mas ele fala sobre a guerra. Enfim, na verdade, para ele era nascido? Foi logo a seguir. Tipo, 400... Não, ele era nascido, mas ele era criança ainda, tá? Então, assim, ele não lutou na guerra, mas tinha gente viva pra ele perguntar como que foi a guerra. Beleza, né? Mas eu posso perguntar pro meu bisavô como que foi a Segunda Guerra Mundial, não significa que ele vai lembrar tão bem quanto aquela época, até porque hoje em dia ele já é falecido, mas ele faleceu com 99 anos e eu lembro que ele já tinha tipo 70, 80 anos. Ele não vai lembrar tão bem quanto, tipo, se uma coisa aconteceu ontem, eu pergunto pra ele lembra exatamente o que aconteceu, né? Ok, e aí eu coloquei aquele accident of survival bem ali. O que isso traduzido seria? Aconteceu de sobrar. Eu gosto de traduzir dessa forma. Por quê? Aconteceu de sobreviver. Por quê?
Porque, gente, tudo que a gente sabe sobre a Grécia Antiga e sobre a história da Antiguidade é baseado no que sobreviveu. O que isso significa? Isso significa que se eu sou uma pessoa grega, estou escrevendo uma carta para o meu amante, falando, olha, aqui é costume a gente ter muitos amantes e golfinhos de estimação, blá, 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 e coloco essa carta aqui embaixo do meu colchão, aí chega, acontece uma guerra, minha casa é destruída e tudo mais, provavelmente aquele bilhetinho ali não vai sobreviver. Ou seja, eu não vou saber que é costumário a gente ter golfinhos de estimação na Grécia e nem que é costumário a gente ter amantes na Grécia, não é mesmo? E tudo que sobreviveu, esses papeizinhos da história do Heródoto, esses papeizinhos da história do Tucídides, de Xenófono e outras pessoas, tá? Isso tudo foram... Xenófono... Eu não sei como se fala em português, desculpa. Foram coisas que aconteceu de sobreviverem, que nem as estátuas, né, as obras de arte mesmo e as obras arquitetônicas. Inclusive, você sabia que a maioria das obras de artes grega eram, na verdade, feitas em metais, só que eles tiveram que derreter porque eles estavam em guerra e tudo mais, e eles tinham que fazer armamento. Interessante, né? Como que a gente ia saber disso? Não ia saber, porque eles derreteram. Então a gente tem acesso ao que sobreviveu. E isso que sobreviveu é chamado de arqueologia, o estudo dessas coisas que sobreviveram. Então, tudo isso vem não apenas do que essas pessoas escreveram e deixaram escrito, né? Como, por exemplo, Édipo, que era um dramaturgo, né? Mas também o que a gente tem, tipo, inscrições de estátua em via pública, que não são em todas as polis, porque não era em todos os lugares que eles sabiam ler. Por exemplo, Esparta, nem era todo mundo que sabia ler, tá bom? A maioria das pessoas, na verdade, não sabia ler, mas eles lutavam como deuses. Uau! Né? Mas, enfim. Então, por exemplo, inscrições de estátua e tudo mais, a gente tem mais em Atenas, ok? Também moeda, também o quê? Obras de arte e tudo mais. Ok. E a arquitetura. E, gente, então era isso que eu queria falar. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Então vejo vocês no próximo vídeo, que já foi postado ali embaixo. Tô com a mesma roupa, dá pra vocês perceberem que foi no mesmo dia, não é mesmo? Ok. Tchau, tchau. Obrigada por verem. Deixa o seu like aqui, né? Se você gostou do vídeo, se te ajudou, se você se sentiu emocionado de alguma maneira, por favor, deixa o seu like aqui, tá? Isso ajuda muito e dá muito trabalho. Por quê? Porque a gente tem que pesquisar e tudo mais. Além disso, as referências estão aqui na descrição do vídeo, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, olha a descrição. Se você não quiser comprar o livro, tudo bem, não precisa. Eu não estou vendendo livro, por isso eu tenho o livro e por isso que eu usei ele como referência. E eu estou fazendo essa aula para você, então sinta-se em casa, faça o que você quiser. Se você quiser ir ler o livro para ver se eu estou falando a verdade, por favor, by all means.